Resgate na Cidade das Sombras, capítulo 19. Um momento sublime. Pergunta 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria, criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais. Capítulo 9, Lei da Igualdade, item 2, Desigualdade de aptidões. Voltamos a encontrar Maurício e sua equipe, que nos traziam informações sobre a comunidade dirigida por Constantino. Os seguidores de Constantino andam meio desconfiados de sua atitude. Ele se mostra introspectivo e não mais demonstra prazer nas sessões de julgamento e punições. Alguns comandantes de diferentes agrupamentos dessa comunidade planejam derrubá-lo de seu posto de comandante-chefe. Deduzimos que haverá lutas cruéis para usurpar o poder de Constantino. Um dos chefes de grupo, que se autodenomina torturador, está ávido por vingar-se de seu chefe, pois no passado, antes do desencarne de Constantino, ele dirigia sua comunidade, e desde então vem alimentando estranho ódio que o faz cometer terríveis atrocidades contra si mesmo, explicou-nos Maurício. Poderia nos esclarecer quais as atitudes de autotortura que esse irmão se impõe? Perguntei. Seu corpo é todo tatuado, marcas que ele mesmo faz, plasmando objetos pontiagudos que passa a utilizar em seu próprio corpo, mentalizando como se ainda tivesse um corpo carnal. Nesses momentos, ele urra de dor e seus ferimentos sangram em demasia até levá-lo à exaustão. As tatuagens são cenas de cruel violência contra Constantino. Esta é uma das maneiras que utiliza para alimentar e fixar em sua mente seu objetivo maior: vingar-se daquele que enxerga como um usurpador. Especializou-se na hipnose à distância, então passa horas e horas recluso em um fétido buraco no abismo da região litorânea, mentalizando a invasão da mente de Constantino. Percebeu que nos últimos dias algo está se modificando, que nosso irmão se encontra fragilizado por abençoado conflito moral. Alegrou-se, pois ele entende esses sentimentos como enfraquecimento e não como caminho da redenção. Está em ativo movimento, recrutando outros comandantes que possam apoiá-lo nesse motim, continuou nosso amigo. Esse irmão, o torturador, possui grande número de trabalhadores que agem com jovens, induzindo-os ao consumo de drogas. Instruiu alguns deles a se aproximarem de amigos de Júnior, aproveitando esse momento de aflição da família, e a induzir nosso amigo ao consumo de entorpecentes, falou Márcia. Júnior é um espírito com bom entendimento das leis morais. Não acredito que ceda a esse tipo de assédio, porém fiquemos alertas. Peço a você, Maurício, e a seus companheiros de trabalho que auxiliem nosso pequeno amigo, disse. Estamos a caminho. Acredito que não teremos trabalho com Júnior. Percebe-se o entendimento moral e de amor que já conseguiu adquirir em suas experiências. Porém, como nada acontece por acaso,
percebo um campo de trabalho fértil na comunidade jovem daquela escola e, com certeza, nosso amigo Júnior servirá de instrumento aos caminhos traçados por nosso pai de oportunidades. Respondeu-me Maurício, denotando grande comoção em sua voz. Então, mãos à obra, pois há muito a ser feito em benefício de todos nós, instruiu Inec. Chegamos à casa espírita Caminheiros de Jesus. Bonito trabalho de educação mediúnica se iniciava. Era terça-feira, 20 horas. A casa comportava um número razoável de ouvintes e trabalhadores. Aurélio comentou intrigado. Lembro-me de ter visitado essa mesma casa há cerca de 1 ano, no mesmo dia da semana, terça-feira, e o salão estava repleto. Um senhor que recepcionava as pessoas que chegavam demonstrava preocupação com a quantidade de cadeiras, pois temia não haver número suficiente para acomodar todos. E hoje o número de pessoas presentes está reduzido. Chega até a sobrar alguns lugares. O que será que ocasionou essa debanda? Serenamente, Inec respondeu à preocupação de Aurélio. No início desse estudo, houve muitas inscrições. Vários irmãos entusiasmados com o descobrimento da doutrina espírita em suas vidas, o que é muito saudável e muito comum acontecer entre iniciantes, se propuseram a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Porém, conforme os estudos iam se aprofundando e exigindo de suas consciências a transformação íntima, propondo novas atitudes, o abandono de vícios e prazeres imediatos, começaram a incomodar. A vontade latente pelos prazeres da matéria ainda está muito vívida em algumas mentes, e a necessidade de satisfação muito exacerbada. Uns resistem e perseveram, travando dura batalha contra si mesmos, em busca de ser melhores cristãos e, como consequência, mais felizes, pois se tornam criaturas mais serenas e livres. Outros, ainda enfraquecidos pelas necessidades viciosas, debandam, fugindo da luz lúcida da própria consciência, pois percebem que não terão força de vontade suficiente para perseverar. Isso não é sinal de que nada foi mudado. As ideias plantadas como sementes um dia germinarão. Esse é apenas um primeiro contato com a própria consciência, que no momento oportuno germinará dando bons frutos, esclareci. Nossa pequena conversa filosófica me lembra a admirável passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do semeador, que está escrita no capítulo 16, item 5. Refiro-me às palavras de Jesus. Eis aí que saiu o que semeia semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada, e vieram as aves do céu e comeram-nas. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, se queimou, porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30, comentou Maurício. Belíssima parábola, que exemplifica de maneira clara as várias etapas que trilhamos em nossa caminhada. E não devemos esquecer que enquanto uns se aprimoram em determinados aspectos, outros estão exercitando outras situações. Essa fantástica diversidade é muito saudável, pois nos faculta a oportunidade de partilhar experiências múltiplas, uns auxiliando os outros num caminhar constante. Terminando nossa conversa, gostaria de enfatizar que aqueles que permanecem como ouvintes em horários de estudos são espíritos já em busca consciente dessa transformação
e em um futuro próximo irão engrossar as fileiras dos trabalhadores de boa vontade. E aqueles que ainda não conseguiram permanecer em busca de sua própria redenção, um dia também, em futuro próximo, terão a oportunidade representada em suas vidas. Comentei, olhando para aqueles irmãos que permaneciam felizes à espera do início do horário de estudo. Samuel, Sara, Sofia e Júnior adentraram o recinto e logo foram recepcionados alegremente por simpático trabalhador da casa, que logo os encaminhou ao atendimento fraterno. Sandra os recebeu com muita alegria e os introduziu na pequena e agradável sala de atendimento. Boa noite, Sara. Vejo que trouxe toda a sua família, comentou com alegria. Boa noite, Sandra. Saulo e Leonora não puderam nos acompanhar. Saulo está de plantão no hospital e Leonora com certeza tem outros afazeres, mas mesmo assim nós viemos. Este é meu pai Samuel e meus irmãos Sofia e Júnior, respondeu Sara. Fizeram muito bem. Sejam bem-vindos. Como foi a semana de vocês? Perguntou Sandra. Infelizmente, muito atribulada. Vivemos momentos de muita tensão e violência, mas graças a Deus está passando e estamos nos reerguendo cada vez mais unidos, respondeu Samuel. E Virgínia? Perguntou Sandra. Minha mãe está em crise grave, internada e sedada. Os médicos já tentaram diminuir os remédios, mas ela volta a ficar agressiva e oferecer perigo a ela mesma e aos outros, disse Sara. Samuel completou. Hoje ela foi removida para um hospital psiquiátrico, onde permanecerá por tempo indeterminado. O que nos preocupa muito é que ela também está com nódulos malignos nos rins. O oncologista que a acompanha deve tomar alguma providência a esse respeito, ainda na semana que entra. Olha o que ela fez comigo. Em um de seus acessos de loucura, espancou-me com uma pesada panela, provocando uma pequena fratura numa vértebra da coluna cervical, confessou Sofia, demonstrando mágoa. Sandra carinhosamente acariciou seu rosto e disse amavelmente: Deve ter sido um momento muito triste para você, mas tudo ficará bem. Quanto ao dano sofrido, seu organismo ainda jovem se encarregará de curar, e a dor emocional sentida, um dia não muito distante, será compreendida de maneira serena, em vista do amor e do perdão que brotarão espontâneos de seu coraçãozinho amoroso. Para aquele que agride é muito mais difícil, pois deverá responder à própria consciência, que inicialmente nos joga em triste panorama de culpa e remorso. Esforce-se por perdoar alguém tão doente e tão triste, e lembre-se de que sempre é preferível ser a vítima momentânea do que o algoz ainda inconsciente. Estou tentando fazer o que me diz, mas está muito difícil. Cada vez que me lembro do que aconteceu, sinto forte dor no peito e a angústia não me deixa ficar melhor. Não quero ter raiva de minha mãe, mas ainda não consigo lidar com a mágoa, respondeu Sofia. Ninguém a condena por tais sentimentos. Eles são saudáveis se mantidos sob controle. Se sua mente consegue refletir sobre eles, nada há com que se preocupar. São apenas momentos superlativos que um dia estarão em uma proporção que você dê conta de controlar. Não queira cobrar de você mesma aquilo que ainda não consegue realizar. Somos espíritos imperfeitos, aprendendo com tudo o que nos acontece. Esta provação será superada, desde que perseverem em manter controlados os sentimentos negativos. E lembrem que, se receberam no seio de sua família este espírito em tão difícil aprendizado, foi porque se mostraram confiáveis na superação dos conflitos que viriam. E esse é um bem maior,
a confiança de nosso Pai em nossas possibilidades de redenção. Se assim não fosse, não seria permitido esse encontro familiar, pois nunca contamos com o fracasso de nossos compromissos, mas sim com o sucesso de todos eles, pela nossa força de vontade, por nossa perseverança e nossa capacidade de amar e perdoar. Sofia abraçou Sandra, agradecida pelas palavras de conforto e ânimo. O atendimento continuou serenamente. Ineque, Aurélio e eu partimos em busca de Constantino. Mentalizando tão necessitado amigo, logo nos vimos transportados para o quarto de Virgínia. Ao perceber nossa presença, ele disse amargurado: "Por que me perseguem? Não percebem a necessidade que tenho de ficar só?" Preocupamo-nos com o amigo Constantino. Você sofre há tanto tempo, resistindo ao verdadeiro caminho da paz, que é o perdão às ofensas. Falei, me aproximando devagar. Como posso esquecer as ofensas, enquanto padeço no inferno de dor aquela miserável desfruto cômodo e negligente exercício da vida, escondida de sua crueldade? Como pode ser mãe hoje, se ontem não teve a dignidade de honrar os seus familiares? Quem somos nós para julgar? Quantos crimes estão relacionados em nossa extensa lista de débitos? Você, meu irmão, que viveu estudando os feitos de nosso Mestre Jesus, não se recorda de suas palavras à adúltera? Continuei com firmeza. Quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Disse-me ele em voz quase inaudível. E depois a aconselhou dizendo: vai e não peques mais. Se nosso mestre não se sentiu no direito de julgar e condenar, quem somos nós para fazê-lo? O irmão está livre do corpo denso há muito tempo. Possui inteligência perspicaz e conhecimento da lei de causa e efeito. Você tem lembranças de existências múltiplas que se entrelaçam em contínua experimentação dessa fantástica lei divina. Por que não se esforça em modificar esse triste estado doentio que somente tem trazido sofrimento aos envolvidos? Indaguei, comovido ao ver lágrimas escorrendo pelo rosto de nosso irmão. Preciso pensar, é humilhante enfraquecer diante dos irmãos. Por favor, deixe-me só. Lembre-se que basta um pensamento de amor e arrependimento para que Deus venha em seu socorro, expressou Ineque. Não me sinto merecedor de nada. Deus tem todo o direito de me punir pelos meus atos. Deus não pune os seus amados filhos, mas alegra-se com o retorno de cada um de nós à nossa verdadeira pátria e dos espíritos em busca de sua perfeição. Deus não exige de nós nada que não possamos realizar, mas sempre nos premia os desatinos com novas oportunidades. Levante-se deste som frio de sentimentos e passe a caminhar com coragem e esperança. Faça-se merecedor do amor que nos oferta sem cobrança e sem punição. Continuei a falar, percebendo o conflito de sentimentos que habitavam a alma desse irmão. Constantino olhou-nos com atenção e disse com serenidade: sei que esse será meu destino, mas ainda não consigo aceitar. Meu orgulho domina minha mente. Perdoe-me por não responder de maneira que esperava. Nesse instante, a admirável Maria Inês juntou-se a nós. A claridade de seu espírito nos envolveu em sutil energia de amor que passou a iluminar os cantos mais escuros de nossas almas. Ajoelhou-se em frente de Constantino e, sorrindo, estendeu as mãos e disse-lhe humildemente: peço-lhe, meu amigo, que me agracie com o bem de sua presença. Acompanhe-me por um instante e conheça a morada que o Pai lhe oferece com todo carinho, amor e perdão. Deixe aí no chão os sentimentos menos nobres, que somente o têm feito sofrer. Venha conosco e perceberá o quanto pode realizar apenas com um pensamento. Constantino estendeu as mãos para Maria Inês,
e adormeceu serenamente. Amigos socorristas nos auxiliaram. Constantino foi colocado em uma maca e levado para tratamento. Maria Inês nos olhou, percebemos que nos agradecia. Banhados por uma viosa energia de gratidão, sentimos-nos fortes e emocionados. Então, caímos em pranto libertador. Ó Deus, obrigado por permitir a nós, espíritos tão imperfeitos, contato sublime com esta entidade de tão louvável altruísmo. Obrigado, meu Pai, obrigado.